A China lançou mais navios no ano passado do que todos os outros países do mundo juntos. Não apenas um pouco mais que o dobro. E neste momento, quase 7 em cada 10 novos navios encomendados em qualquer lugar do planeta estão sendo construídos em estaleiros chineses. Estamos falando de navios tão gigantescos que o comprimento deles equivale a 3 campos de futebol. Navios que transportam petróleo suficiente para suprir 10% do consumo diário total dos Estados Unidos em uma única viagem. Um navio. Uma viagem. E os Estados Unidos estão observando tudo isso com muita atenção. Porque esta não é apenas uma história sobre navios. É uma história sobre quem controla a forma como a energia se move pelo planeta. O petróleo que aquece casas, abastece aviões e alimenta fábricas não se teletransporta de um país para outro. Ele viaja pelo mar. E o mar está mudando de maneiras que a maioria das pessoas ainda não percebeu. Ao final deste vídeo, você verá o oceano de uma forma completamente diferente. Você entenderá por que o país que constrói os navios não vende apenas um produto. Ele ganha algo muito maior e muito mais duradouro do que dinheiro. Se você curte esse tipo de história, clique no botão curtir agora mesmo. Dá um trabalhão produzir esse conteúdo e cada curtida ajuda muito. E se inscreva para não perder as próximas novidades, porque essa história vai muito além disso. Vamos começar pelo começo. Como um país dominou o oceano. Durante muito tempo, a construção naval foi uma corrida entre 3 países. O Japão trouxe décadas de experiência e uma reputação de artesanato tão preciso que se aproximava de uma forma de arte. A Coreia do Sul contribuiu com velocidade e tecnologia, construindo navios mais rápido do que qualquer um imaginava ser possível. A China trouxe à escala uma força de trabalho gigantesca, aço em abundância e uma ambição de crescimento que não diminuiu para ninguém. O resto do mundo olhou para isso e se sentiu confortável. 3 países competindo significa que nenhum país controla tudo. Isso parecia estável, parecia seguro e por um tempo foi. Mas a China não se limitou a aprimorar o mesmo jogo que todos os outros. Ela analisou todo o sistema, desmontou, amassou e o reconstruiu do zero. Novas fábricas, novos métodos, novas tecnologias, novo financiamento, tudo redesenhado em torno de um único objetivo: construir mais navios mais rápido, melhor e mais barato do que qualquer outro país do planeta. Em 2025, os estaleiros chineses produziram 53,69 milhões de toneladas de porte bruto TPB em navios em um único ano. Esse número representa mais de 56% de tudo o que é construído em qualquer lugar da Terra. A Coreia do Sul, que disputava acirradamente com a China apenas uma década antes, observava tudo de longe. O Japão havia ficado ainda mais para trás. A corrida tripartida se transformou silenciosamente em uma disputa de velocidade individual. Mas os livros de encomendas contavam a parte mais importante da história. Quase 7 em cada 10 novos navios encomendados em todo o mundo são destinados a estaleiros chineses. Isso não se limita ao mercado atual. É uma prévia do futuro. Os navios que navegarão em 2040, 2050, aqueles que ainda estarão cruzando oceanos quando os adolescentes de hoje estiverem criando seus próprios filhos. Esses navios estão sendo projetados, encomendados e construídos na China neste exato momento. Dusan, Quando você controla o que é construído hoje, você controla como o mundo se move amanhã. Mas, para realmente sentir o peso disso, você precisa primeiro entender o que esses navios realmente são, porque a palavra navio não lhes faz justiça. Uma cidade móvel feita de aço. Um navio petroleiro de grande porte que a indústria chama simplesmente de VLCC é um dos maiores objetos móveis já construídos pelo homem. Estendido, ele mede cerca de 330 metros de uma extremidade à outra. Isso é mais comprido do que 3 campos de futebol enfileirados. Seu convés tem cerca de 60 metros de largura, largo o suficiente para que um prédio de vários andares pudesse ser colocado de lado sobre ele com espaço de sobra. Em seu interior, ele comporta cerca de 2 milhões de barris de petróleo bruto
em uma única viagem. Eis o que isso realmente significa. Os Estados Unidos consomem cerca de 20 milhões de barris de petróleo por dia. Um desses navios transporta aproximadamente 10% desse total. Um navio, uma viagem. O aço usado na construção de apenas uma dessas embarcações pesa cerca de 55 mil toneladas. Isso equivale a aproximadamente 7 torres Eiffel empilhadas uma sobre a outra. E cada corte, cada solda, cada junta em todo esse metal precisa ser quase perfeito. Não é bom o suficiente, mas está perto da perfeição. Porque o oceano não perdoa erros. As ondas do Atlântico Norte podem entortar vigas de aço. Tempestades no Pacífico já engoliram navios inteiros. E dentro do casco, 2 milhões de barris de petróleo não ficam parados. Eles se agitam, eles se impulsionam, eles se chocam contra as paredes a cada onda empurrando de dentro para fora com uma força que castiga a estrutura continuamente por décadas. Um navio como este precisa sobreviver a tudo isso todos os dias durante 25 a 30 anos. E de alguma forma, a China consegue construir um desses desde chapas de aço bruto até uma embarcação pronta para navegar em menos de 2 anos. À primeira vista parece impossível. Mas ao ver como eles realmente fazem tudo, começa a fazer sentido. O estaleiro que mudou tudo. Tudo começa com o corte do aço. Pois é aqui que todo o processo funciona ou fracassa antes mesmo de o navio começar a tomar forma. Cada uma dessas 55 mil toneladas de chapa de aço é inserida em enormes máquinas de corte controladas por computador. Cada corte é pré-programado. As máquinas funcionam com uma precisão que não permite erros de nem mesmo 1/4 de polegada. Essa rigidez não é por mera ostentação. Um pequeno erro na etapa de corte não permanece pequeno. O processo avança a cada etapa subsequente. Quando milhares de peças precisam ser encaixadas posteriormente, um desvio de 1/4 de polegada em uma placa se transforma em 1 centímetro em toda a montagem, o que representa uma fragilidade estrutural no casco final. Portanto, o padrão precisa ser praticamente perfeito desde o primeiro corte. Agora, é aqui que as coisas ficam realmente interessantes. Em vez de construir um navio da maneira antiga, começando de baixo e subindo lentamente camada por camada, em um processo que costumava levar de 4 a 5 anos, os engenheiros chineses primeiro desmontaram tudo no papel. Eles pegam a planta completa do navio e a dividem em mais de 100 seções gigantes. Cada seção pesa entre 300 e 600 toneladas. Em seguida, constroem cada seção completamente separada, adicionando tubulações, fiação e revestimentos protetores antes mesmo de ela tocar a estrutura principal. Em seguida, guindastes gigantescos levantam essas seções finalizadas e as encaixam como o quebra-cabeça mais caro e enorme do mundo. Isso se chama construção modular. A ideia central é simples, mas
Poderoso. Em vez de fazer tudo passo a passo, com cada passo dependendo do anterior, você faz dezenas de coisas ao mesmo tempo e as reúne no final. Um navio que antes levava 4 ou 5 anos para ser construído, agora fica pronto em menos de 2. E a qualidade não cai. Em muitos aspectos, ela melhora porque cada seção pode ser inspecionada e corrigida individualmente antes de se tornar parte do todo. Mas é aí que reside o desafio que torna isso difícil de se concretizar. Como é possível pegar mais de 100 blocos gigantes de aço cada um, pesando centenas de toneladas, e garantir que todos se alinhem com uma precisão de um fio de cabelo? Porque se não estiverem alinhados, toda a estrutura fica em risco. É aí que o investimento tecnológico da China se torna difícil de acreditar. Nos maiores estaleiros chineses, milhões de minúsculos sensores estão embutidos em todo o ambiente de construção. Esses sensores enviam dados por meio de redes de alta velocidade para sistemas de IA, a SGA, que monitoram cada medição, cada posição, cada movimento mínimo em tempo real. Se uma seção se deslocar, mesmo que ligeiramente, o sistema a sinaliza instantaneamente. Não quando um trabalhador percebe, mas instantaneamente. Os desvios que este sistema detecta não são do tamanho de uma moeda ou de um dedo, são do tamanho de um fio de cabelo humano. Em uma estrutura tão grande, esse nível de detecção é o que impede que pequenos erros se acumulem e se transformem em problemas catastróficos. Um erro de alguns milímetros na seção 5 se transforma em alguns centímetros na seção 50 e em uma falha estrutural grave na seção 100. De detectá-lo cedo é fundamental. E depois, a soldagem. Cada junta em um navio como este precisa aguentar de 25 a 30 anos. Através da água salgada sob peso e pressão constantes, através de tempestades, através de milhares de toneladas de líquido em constante movimento, através de temperaturas extremas. Um soldador, por mais habilidoso que seja, se cansa. A velocidade muda, a pressão se altera. Ao longo de milhares de horas de soldagem, mesmo os melhores soldadores humanos produzem pequenas inconsistências que não conseguem controlar totalmente. Por isso, a China delegou a soldagem mais crítica aos robôs. Os braços de soldagem a laser funcionam ininterruptamente através de chapas de aço de até 50 milímetros de espessura. Mesma temperatura, mesma velocidade, mesma pressão. Por horas, por dias, sem variação. As juntas que produzem não são apenas fortes, são consistentemente fortes em qualquer lugar sempre. Junte tudo isso e você terá um casco forte o suficiente para transportar 2 milhões de barris de petróleo pelos oceanos mais violentos do mundo durante 3 décadas sem falhar. Mas o casco é apenas metade da história. O que o impulsiona é igualmente notável o motor, o coração de tudo. Mover um navio de 300 mil toneladas através de um oceano inteiro não é simplesmente uma questão de instalar um grande motor e apontá-lo para a frente. A engenharia envolvida opera numa escala que a maioria das pessoas nunca imagina. Os motores desses navios são construídos especificamente para gerar uma força enorme a velocidades muito baixas. Elas não giram rápido, giram lentamente e impulsionam com uma força incrível e implacável. Ao ficar ao lado de um desses motores, você se depara com algo tão alto quanto um prédio de 4 andares. Os cilindros individuais em seu interior são largos o suficiente para que um engenheiro adulto possa entrar e realizar a manutenção. A potência de saída chega perto de 100 mil cavalos de potência, mas a potência bruta não é o único objetivo. O verdadeiro objetivo é o torque. Uma força constante, esmagadora e contínua que percorre um longo eixo de aço e aciona a hélice na popa do navio. Essa hélice pesa mais de 100 toneladas e é fundida a partir de uma única peça de um metal especial que resiste à corrosão em água do mar por décadas. Ela é feita de uma só peça propositalmente para eliminar as juntas e emendas que, de outra forma, se tornariam pontos fracos com o tempo. O formato de cada pá da hélice é projetado usando as mesmas simulações computacionais utilizadas para projetar as asas de aeronaves.
Aqui está um número que demonstra a seriedade com que isso é tratado. Melhorar a eficiência da hélice em apenas 1% economiza até 1,5 milhão de dólares em combustível por ano em um único navio. Em uma frota de centenas de petroleiros navegando por 30 anos, esse tipo de precisão não é apenas engenharia. É economia em uma escala que transforma negócios inteiros. Existe ainda um outro desafio que vale a pena compreender: a vibração. Quando um motor gigantesco está funcionando a Slinian a plena potência e 2 milhões de barris de petróleo se movimentam dentro do casco a cada onda, o navio inteiro vibra. Por si só, a vibração é administrável. O problema surge quando a frequência de vibração do motor e a frequência de movimentação da carga se sincronizam. Quando isso acontece, criam um efeito de ressonância semelhante à forma como uma nota musical correta pode quebrar uma taça de vinho. Em um navio, essa ressonância não quebra vidros, ela trinca soldas, ela causa fadiga no aço, ela reduz silenciosamente a vida útil do navio em anos. Para evitar isso, o motor nunca é parafusado diretamente na estrutura do navio. Ele fica apoiado em um sistema de amortecimento, um conjunto de amortecedores sofisticados, projetados para dispersar essas vibrações antes que elas cheguem ao casco. O navio navega suavemente, mesmo em mares agitados, e continua navegando assim durante toda a sua vida útil. Agora pegue toda essa engenharia e aplique-a a uma geração completamente nova de navios. Porque os mais novos navios-tanque da China não apenas aprimoram o que já existia, eles representam uma ideia completamente nova do que um navio deve ser. Navios que ninguém esperava. O Shin Aiden é um VLCC, Very Large Crude Carrier, com uma capacidade de carga de cerca de 300 mil toneladas. Mas o que o diferencia de tudo o que já foi construído são as estruturas que se erguem em seu convés. Velas rígidas com 40 metros de altura, feitas de fibra de carbono ultraleve, que se projetam do casco de um navio com o comprimento de 3 campos de futebol. Essas estruturas não são meramente decorativas. São projetos aerodinâmicos que capturam a energia eólica e a direcionam diretamente para a propulsão do navio. Em condições reais de operação, elas reduzem o consumo de combustível em cerca de 9,8%. Isso parece modesto até você fazer as contas. Em um navio que consome enormes quantidades de combustível todos os dias, uma economia de 9,8% representa milhões de dólares por ano, por navio durante 30 anos de operação. Depois, há o Yuan Rui Yang, que adota uma abordagem completamente diferente. Este navio funciona com um sistema de combustível duplo, que pode alternar entre diesel tradicional e gás natural liquefeito, dependendo do que for mais adequado para a região em que estiver navegando. Ele tem 333 metros de comprimento e 60 metros de largura. O sistema de combustível duplo reduz as emissões de dióxido de carbono em cerca de 20% e as emissões de enxofre em até 85%. Esses são os padrões ambientais mais exigentes da indústria naval global atualmente, padrões que a maioria dos navios mais antigos da frota não consegue atender. E a nova geração de petroleiros chineses é construída para durar 30 anos em vez de 25. 5 anos a mais podem parecer pouco por si só. Para um navio que transporta milhões de barris de petróleo por viagem, esses 5 anos representam centenas de milhões de dólares em valor adicional. Para uma empresa de navegação que possui uma frota dessas embarcações, isso representa a diferença entre um bom investimento e um investimento para as próximas gerações. Quando um navio é mais eficiente em termos de consumo de combustível, mais limpo, mais inteligente e mais duradouro do que qualquer coisa que a concorrência ofereça, pelo mesmo preço, com o apoio de financiamento flexível de bancos estatais que elimina a maior barreira de custo inicial, a decisão de encomendar de estaleiros chineses deixa de ser uma preferência e passa a parecer quase inevitável. E à medida que essas encomendas se acumulam, ano após ano, algo muito maior do que uma vantagem comercial começa a tomar forma. É aqui que a história fica realmente interessante. O poder silencioso por trás dos navios.
Esta é a parte que a maioria das reportagens sobre a construção naval chinesa ignora completamente. Os navios são impressionantes. A tecnologia é notável, mas o verdadeiro poder não está no aço, nas velas de fibra de carbono ou nos motores bicombustíveis. O verdadeiro poder reside no que todos esses navios juntos representam no sistema energético global. Cerca de 60% de todo o petróleo comercializado no mundo é transportado por via marítima, não por oleoduto, caminhão ou trem, mas sim por navio. E a grande maioria desses navios foi construída na China. Esse fato cria uma ligação direta e permanente entre a produção industrial chinesa e o fluxo global de energia. Cada barril de petróleo que se desloca do Golfo Pérsico para a Europa, do Oriente Médio, para a Ásia, da África Ocidental, para os Estados Unidos, viaja em sua grande maioria em navios construídos em estaleiros chineses. Mas a questão vai além do local de fabricação dos navios. Ao construir um navio, você não está apenas vendendo um produto e indo embora. Você cria um relacionamento que dura por toda a vida útil operacional daquela embarcação. A empresa de transporte marítimo que recebe um navio-tanque construído na China precisa de peças de reposição projetadas especificamente para os sistemas daquele navio. Precisa de suporte técnico de engenheiros que entendam como o navio foi construído. Precisa de manutenção, atualizações de software e melhorias. Tudo isso remete à China repetidamente ao longo de 30 anos. Os bancos estatais chineses fortaleceram ainda mais esse ecossistema ao transformarem completamente o modelo financeiro. O maior obstáculo para encomendar um novo navio sempre foi o custo inicial. Um VLCC custa centenas de milhões de dólares. A maioria das empresas de navegação, mesmo as grandes, não tinha condições de simplesmente emitir esse cheque. Os bancos chineses entraram em cena com pacotes de financiamento que diluíam o custo ao longo do tempo com taxas competitivas e condições flexíveis, tornando o emenda de um novo navio muito mais acessível do que jamais fora. Empresas de transporte marítimo da Grécia e Noruega, Oriente Médio e de toda a Ásia começaram a fazer encomendas maiores com mais frequência porque, de repente, os cálculos financeiros se tornaram favoráveis para elas. E cada uma dessas encomendas fortaleceu a conexão de longo prazo entre essas empresas e o ecossistema de construção naval chinês. Sim. Agora pense em onde o poder no sistema energético global tradicionalmente residiu. Durante a maior parte da história moderna, ele esteve nas mãos dos países que tinham petróleo no subsolo. As nações que podiam girar uma válvula e influenciar os preços, aquelas que estavam na fonte. Mas o petróleo no subsolo não chega a lugar nenhum sem navios para transportá-lo. E navios não existem sem estaleiros para construí-los. Portanto, se você controla os meios de transporte, exerce uma forma de influência sobre a energia global que não exige a posse de um único poço de petróleo. Você não precisa estar na ponta da cadeia de extração. Você só precisa ser quem decide o que será construído, quantos navios existirão e quem poderá encomendá-los. A China não está definindo cotas de produção, não está perfurando no Golfo, mas está construindo os navios que transportam 60% de todo o petróleo que o mundo compra e vende. E os navios que estão sendo encomendados e construídos agora ainda estarão navegando em 2055. A infraestrutura que está sendo criada hoje definirá como a energia se move pelo planeta pelos próximos 30 anos. Ela ainda estará em operação quando a próxima geração estiver tomando decisões sobre o que virá depois do petróleo. Essa não é mais uma história sobre construção naval. É uma história sobre quem detém o controle silencioso da economia global. Não de forma ostensiva, não por meio de pressão aço-robôs, velas de fibra de carbono ou condições de financiamento que tornam mais fácil dizer sim do que dizer não. E quando se constroem navios suficientes para abastecer o mundo inteiro ao longo de décadas suficientes, o oceano começa a parecer diferente. Deixa de ser uma fronteira natural entre nações e passa a ser uma rede construída por alguém, mantida por alguém, e cada vez mais moldada por outra pessoa. Das chapas de aço bruto aos braços robóticos de soldagem das velas de fibra de carbono, aos motores bicombustíveis, a China não construiu apenas os maiores petroleiros do mundo.
Ela construiu o sistema que os fabrica, financia e mantém em operação por 30 anos. E ao fazer isso, posicionou-se no centro da movimentação de energia pelo planeta nas próximas décadas. Então, aqui está a questão que vale a pena refletir. Quando a infraestrutura que transporta 60% do petróleo mundial é construída, mantida e financiada por um único país, será que esse país exerce algum tipo de influência sobre a energia global que ninguém votou e que ninguém pode desfazer facilmente? Deixe sua resposta nos comentários. Eu realmente quero saber o que você pensa. Se você gostou deste vídeo, curta, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum outro vídeo como este. O próximo vídeo aborda esse mesmo tema de uma forma que você provavelmente não esperava.